Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. O sinal aqui não está tão interessante, talvez o áudio também não esteja tão interessante. Eu não estou com o microfone, né, de lapela, como eu costumo transmitir para os irmãos a live de ensino. Estou usando direto mesmo o microfone do celular. Então, provavelmente o áudio não vai ficar 100%. E o barulho dos veículos da rua talvez sejam captados também, tá? Eu estou aqui hoje na igreja, né, na nossa igreja da Multiforme Graça de Deus, transmitindo pelo Facebook da mesma, né? A minha casa agora está cheia de crianças, então não deu para transmitir de lá. Então estamos aqui, tá, amados? E nós vamos transmitir o nosso ensino, o momento de ensino da Palavra de Deus, transmitido no Facebook da nossa igreja, todas as sextas a partir das 18h30. Infelizmente, nem todas as sextas nós podemos estar presentes, né, nessa transmissão, e isso por conta do trabalho, né? Então, às vezes o trabalho se estende, excede o horário, e aí a gente não consegue fazer a transmissão para os irmãos. Mas aí está o pastor Luciano, né, o pastor Claudinei também nos deu uma mão, transmitindo aí uma palavra para os irmãos, né, nas sextas passadas, né? Então, que Deus abençoe a todos grandemente. Vamos dar continuidade à nossa maratona de ensino apocalíptica, tá? Maratona apocalíptica. Na verdade, nós já estamos finalizando ela, né? Estamos já no capítulo de número 19. E nós vamos dar continuidade porque nós estivemos já falando sobre o julgamento da Grande Babilônia, aprendemos quem é a Grande Babilônia, né? Que é a grande meretriz, a visão de João que causou espanto, horror a ele, mesmo ele tendo visto tantas coisas, né? Nós aprendemos tudo sobre isso, tá? Agora nós estamos partindo para a Batalha do Armagedon. A Batalha do Armagedon, ela ocorre posteriormente ao julgamento da Grande Babilônia. Lembrando que a igreja já foi arrebatada já há anos atrás, neste caso, e aqueles que ficaram passaram pelo período da grande tribulação. Houve conversões, houve mártires, tá? E o julgamento da Grande Babilônia, e agora o anticristo ele se levanta com os exércitos da terra para lutar contra Israel. É nesse momento que Jesus ele aparece nos ares, aí entra aquela passagem, né, que diz que todo olho verá, e nessa parte que todo olho verá que Jesus vem sobre as nuvens. E então dá-se início a Batalha do Armagedon, bom? Que é realizada ali no Vale de Megido, né? Por isso o nome Armagedon. Vamos lá, então. Nós estamos então agora no início da Batalha do Armagedon. Para isso nós vamos ler o verso de número 11 do capítulo de número 19 de Apocalipse. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O verso de número 11 é um destaque do protagonista da Batalha do Armagedon, né, do vencedor, do vitorioso, que é o próprio Jesus Cristo. Então aqui João ele vê o céu aberto, né, o cavalo branco e tal, e ele vê que quem está sentado sobre o cavalo branco nada mais é do que o próprio Jesus Cristo. Então ele está vendo o que? A entrada de Jesus no ambiente terreno, tá? Então Jesus ele sai do ambiente celestial e ele adentra o ambiente terreno, né? Por ali o céu se abrindo, né? E ele vem para fazer a sua justiça. Então o verso de número 11 aqui é a descrição do apóstolo João a respeito do próprio Jesus Cristo. Bom, agora vamos para o verso de número 12, Apocalipse 19, 12. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça haviam muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Aqui fala que os seus olhos eram como chamas de fogo. Pode ter vários significados aqui, tá? Inclusive dentro da escatologia, da teologia, dão-se vários significados e trazem vários ensinos em relação a essa descrição. Tudo é permissível pelas escrituras sagradas. Isso é a título comparativo, figurativo. Mas uma interpretação literal
a Bíblia ela não traz com grandes detalhes, então há uma dificuldade aqui. Mas a chama de fogo aqui, ela está muito relacionada à justiça, tá? Isso nós podemos ver no verso de número 11, aqui no próprio contexto, onde fala sobre a justiça de Jesus Cristo, tá? Ele se chama-se fiel e verdadeiro e julga a peleja com justiça. E a questão de ter olhos como chamas de fogo, isso daqui promove muito a justiça de Cristo. Até porque o fogo, né, nos tempos bíblicos, ele também era utilizado para a purificação do ouro, por exemplo, tá? Então era figuradamente, vamos falar assim, que seria uma justiça, a separação do ouro puro das coisas impuras, né, que tinha no ouro, na pedra bruta, tá? Até mesmo no ouro misturado. Então, para fazer essa separação através do fogo. Então, o que Jesus está fazendo aqui é a justiça. Ele está proporcionando, aliás, ele está executando, tá, a sua justiça. Olhos como chamas de fogo. Então, o olhar dele é um olhar de justiça. Essa é uma das interpretações, tá bom? Ainda o verso número 12, ele continua dizendo que tinha muitos diademas, tá? Diademas aqui é coroas. Talvez em outra tradução você encontre coroa. Por que ele tinha muitos diademas? Nos tempos bíblicos, né, era comum os reis eles levarem várias coroas em suas batalhas, em suas pelejas, para poder transmitir de que ele é um rei vitorioso, tá? Então, é comum para representar a soberania nos tempos antigos, isso era comum. Então, ele levava várias coroas, porque são de vitórias que ele teve, né, lugares por onde ele passou, batalhas que ele batalhou. Então, ele levava suas coroas e ele estava o quê? Dizendo, olha, eu sou um rei vitorioso, venci várias batalhas, estou participando aqui dessa batalha, estou batalhando de novo. E eu estou aqui como um vitorioso, como alguém que vence, tá? Então, nada mais é do que uma transmissão figurativa da parte de Jesus Cristo, porque Jesus não batalhou outras batalhas como o Armagedon, que ocorre aqui em Apocalipse, né? Não desse tipo nunca existiu, tá? Então, de onde que Jesus tirou essas coroas? Então, é uma forma figurativa. Para o povo da época, para eles entenderem é fácil, né? Então eles entendiam facilmente, porque era do costume deles. Só que para nós, na nossa época, nos nossos dias, aí a gente já tem que voltar para o costume antigo, tentar entender mais ou menos como que acontecia, o que ocorria lá, para saber mais ou menos o que a Bíblia está querendo dizer, tá? Então o povo da época entendeu. Carregando várias coroas é alguém que vence sempre, é vitorioso e está batalhando como vitorioso, como vencedor. E essa ideia que Jesus ele queria passar através do texto aqui, que ele quer passar, inclusive, nos tempos ali do acontecimento mesmo, ali do Armagedon, tá bom? Verso de número 13. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Amados, o verso de número 13, ele é um verso um tanto sugestivo, porque na primeira parte diz que ele estava vestido em veste tingida de sangue. O que é essas vestes tingidas em sangue? Para isso nós teremos que ir lá para Isaías, no capítulo de número 16, verso de número 2 e o verso de número 3, tá? O que diz em Isaías 63? O que diz em Isaías 63, verso 2 e verso 3? Ó. Porque está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como daquele que pisa o lagar? Eu sozinho, é uma pergunta, tá? Aí vem a resposta, verso número 3. Eu sozinho pesei no lagar e dos povos ninguém houve comigo. Eu os pisei na minha ira, eu os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha vestidura. O lagar nada mais era do que um lugar feito no chão, onde se pisavam as uvas para tirar daquele ato, né, daquela ação, o mosto, né, o suco da uva, que
posteriormente seria fermentado e se tornaria o vinho que nós conhecemos ali nos tempos bíblicos, tá? Normalmente salpicava as vestes da cor da uva, né? Por conta ali do espirro, espirrava, né? Quando ali as pessoas pisavam as uvas, então espirrava em suas vestes. Novamente, para o povo do tempo bíblico, isso daqui dá para entender tranquilamente, sabe? Eles entenderam isso aqui tranquilamente. E o verso de número 2 aqui, de Isaías, é uma pergunta: por que está vermelha as tuas vestes? Uma pergunta feita a quem? A Jesus Cristo. O que Jesus responde no verso número 3? Porque eu pisei sozinho no lagar, tá? E este lagar é o quê? O lagar, esmaguei no meu furor, seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha vestidura. Este lagar é o lagar dos povos, é o juízo de Jesus Cristo sobre as nações. E esse juízo de Jesus sobre as nações é na batalha do Armagedon. Como que nós sabemos disso? Vamos voltar lá para Apocalipse capítulo 19, verso número 13, que nós acabamos de ler, tá? E estava vestido de veste tingida em sangue. Então, essa mesma veste tingida em sangue de Jesus Cristo, aqui em Apocalipse, é a mesma veste tingida em sangue lá de Isaías 63, tá? Então, é uma profecia ali de Isaías, que se cumpre aqui em Apocalipse, tá bom? Mas espere aí, aqui Jesus ele está vindo já com a veste salpicada de sangue, ela não está salpicada depois da guerra, de novo, uma forma figurativa, tá bom? Por isso as vestes dele estão salpicadas de sangue antes mesmo dele ter pisado o lagar no sentido literal, que ocorre ali na batalha do Armagedon. Então Jesus ele está vindo, o céu se abriu, João vê Jesus, as vestes estão picadas de sangue, mas Jesus não pisou o lagar ainda, mas é uma figura do que já está para acontecer, tá? Lembrando que Deus ele não está limitado ao tempo humano, tá? As limitações humanas faz parte da humanidade, não de Deus, tá bom? Então as vestes de Jesus já está salpicada mesmo antes de ele ter pisado o lagar, porque isso de fato vai acontecer. Jesus não está limitado a este tempo, tá? Ao nosso tempo, às nossas horas, tá bom? Então tá, agora o verso de número 14. Lembrando que aqui o sangue é o símbolo da derrota dos inimigos, entendeu? Olha o verso de número 14. E seguiam os exércitos no céu, e em cavalos brancos, e vestidos em linho fino, branco e puro, tá? Este exército dos céus aqui, a Bíblia não diz, mas provavelmente está falando dos anjos, não é a igreja de Cristo. A igreja não vem montada em cavalo branco, tá? Não é isso. Nenhum texto da Bíblia você vai encontrar isso, tá? Então esse exército dos céus aqui, provavelmente é os anjos, está falando dos anjos. Então Jesus está vindo com os anjos. Não que Jesus precise dos anjos, Jesus não precisa. Um anjo sozinho, ele feriu 180 mil ali, né, dos assírios, né, no Antigo Testamento. Então não precisa, Jesus não precisa de anjos, de um exército. Mas por que Jesus vem com um exército? Novamente outra figura, tá? Normalmente os reis, a gente vê isso até em filmes, eles iam para a batalha e não iam sozinhos, eles iam com seu exército. Isso é comum, natural. Então Jesus ele vem com quem? Com seu exército. Não que ele precise deles, mas é uma figura, tá bom? Vamos lá para o verso de número 15. E da sua boca saiu uma espada para ferir com ela as nações, e ele a regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Essa última parte do verso, ela está entrelaçada com Isaías 63, versos 2 e 3, que nós já lemos, falando do lagar e do vinho, e está entrelaçada com Apocalipse capítulo 19, verso de número 13, que nós já lemos, o verso de número 13. Então o verso de número 15, essa última parte do verso de número 15, está entrelaçada com Isaías e com o verso de número 13 de Apocalipse.
Então nós já falamos sobre isso. Ele é o mesmo que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Tá? É o julgamento de Jesus contra as nações, que ocorre ali na batalha do Armagedon. Agora vamos para essa é a última parte do verso, tá? A parte C, vamos colocar a parte C do verso. Vamos dividir esse verso em 3 partes. A terceira parte. Vamos para a primeira parte do verso. O que diz lá? E da sua boca saía uma espada para ferir com ela as nações. Quando diz da sua boca saiu uma espada para ferir com ela as nações, está falando do julgamento de Jesus contra as nações, tá? E este verso, acho que eu até anotei aqui, deixa eu ver aqui se eu anotei, acho que eu deixei ele mais para o final, tá? Deixei ele mais para o final, eu vou explicar ele melhor no final, tá? Mas essa daqui, essa espada que sai da boca de Jesus Cristo, né, alguns vão interpretar como sendo a palavra de Deus e tudo mais, e é bem assim, bem plausível essa interpretação, tá? Bem plausível. Bom, então na primeira parte, a parte A do verso, que nós vamos explicar melhor posteriormente, nessa parte A está falando do julgamento, tá? Do julgamento, da maneira como procederá o julgamento da parte de Jesus Cristo contra ali as nações. A parte B, né, a segunda parte do verso, diz para ferir com elas nações, né? Aí diz assim, e ele as regerá com vara de ferro. Nessa segunda parte já não está falando do julgamento propriamente dito, mas está falando do reino milenário, tá? Aqui é o reino milenário de Jesus Cristo. Então note que este verso nós podemos dividir ele em 3 partes. A primeira parte fala do julgamento de Jesus contra as nações, a batalha do Armagedon. A segunda parte do verso, ele fala do reino milenário de Jesus. A terceira parte do verso, ele já entrelaça com Isaías e com o verso de número 13 de Apocalipse, provando que a profecia de Isaías ela se cumpre em Apocalipse, tá? Que é do julgamento de Cristo ali contra as nações. Bom, vamos para o verso de número 16. O verso de número 15, inclusive, ele tem aqui uma dupla referência, né? Julgamento e reino milenário. Então, o ferir reger com vara de ferro está falando do reino milenário de Jesus Cristo. Quando Satanás ele será preso, ele logo vai ser preso aqui na nossa maratona apocalíptica. E então Jesus ele vai iniciar seu reino na terra por 1000 anos, tá? O céu aqui se abre, João vê Jesus vindo. Jesus ele não volta para o céu mais, até que dê os 1000 anos. Depois que dá os 1000 anos, aí é difícil de entender e compreender como será depois de tudo isso, até porque a Bíblia lá não vai falar. Mas Jesus ele não volta para o céu até que passe os 1000 anos, isso é certeza, tá bom? Vamos lá, verso de número 16. E no manto na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O verso diz que sobre o seu manto, sobre a sua coxa, está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Algumas pessoas pegam este verso até para falar sobre tatuagem. Não tem nada a ver com tatuagem isso daqui, tá bom? Não tem absolutamente nada a ver. Outros interpretam dizendo que não está escrito na coxa, só no manto, na altura da coxa, para querer falar, criar algo contra a tatuagem, que também não tem nada a ver, tá? Então nos dois pontos não dá nem para apoiar a tatuagem, nem para ir contra ela com este verso. Não, este verso não serve para isso, literalmente não. Eu procurei este verso no escrito grego, no grego original. De fato, está escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é só sobre o manto, na altura de sua coxa. É sobre o manto e na sua coxa. Está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tá? Lógico que não tem nada a ver com tatuagem, porque a palavra tatu, ela foi criada por conta, eu não vou lembrar de nomes, é óbvio, do barulho que era feito, era feita com osso, né? Batia com osso na pele e tinta. E o barulho era de
o barulho era um barulho parecido com essa palavra, tatu, sabe? Então colocaram esse nome. Jesus não fez isso com um osso na pele, não tem lógica, então não tem nada a ver com um tatu, isso daqui, tá bom? Então eles tiveram, sabe, nem para falar contra, nem para falar a favor. Então esquece esse negócio de tatuagem nesse verso, não tem nada a ver, tá bom? E de fato, na coxa de Jesus vai estar escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como está escrito, como que escreveu, a Bíblia não diz, tá? Sobrenaturalmente, provavelmente, tá? Mas a Bíblia não diz, mas está escrito. Mas por que está escrito na coxa de Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Novamente nós temos que retornar para os tempos bíblicos, para tentar entender e compreender dentro da cultura deles o que significa isso. Eu já disse durante essa maratona, nós temos que sempre estar voltando para os tempos bíblicos para tentar entender os versos da palavra de Deus, porque eles são escritos dentro do contexto da época. Então, se você tentar interpretar com o contexto da nossa época, da nossa era, e ainda na nossa cultura, acabou, você não vai interpretar a Bíblia de forma correta. Então você tem que interpretar segundo o costume da época, na cultura deles, da época, e não na cultura de hoje, que também mudou muita coisa, tá? A cultura israelita hoje é muito diferente da cultura israelita dos tempos bíblicos, bom? Então, indo para a cultura da época, nós vamos entender que entre os gregos era bastante natural um famoso guerreiro trazer sobre a sua coxa um título, tá? A que ele tinha direito. Isso era costume. Inclusive existem estátuas famosas, estátuas gregas que têm escritas na coxa, tá? Isso está dentro da arqueologia. Então na época isso era comum. Então aqui nós vemos Jesus utilizando como figura novamente algo da época para que eles entendessem a que se referia tudo aquilo que estava sendo escrito por João, tudo aquilo que ele estava vendo, tá? Então, na coxa de Jesus está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Assim como os gregos na época, um guerreiro grego da época trazia a inscrição na sua coxa ali de um título, de algo que ele tinha direito, tá? Então, isso denota figurativamente que Jesus, ele é detentor desse título por direito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tá bom? Não tem nada a ver com tatuagem. Vamos para o verso de número 17, vamos ler o 17 e o 18, que eles estão ligados aqui, tá? E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde ajuntar-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. É esse povo que vai se levantar contra Israel na batalha do Armagedon, tá bom? No período ali da grande tribulação, posteriormente a justiça feita por Deus contra a grande Babilônia. É este povo, servos, livres, pequenos, grandes, homens de todo tipo de gente, de todas as nações, vão estar se voltando contra Israel, tá? A Bíblia não fala como o anticristo ele vai manipular essas pessoas para que se voltem contra Israel. A verdade é que várias nações odeiam Israel, tá? Isso já vem de muitos e muitos tempos, milênios. E nesse período, nessa época aqui do anticristo, não vai ser diferente, bom? E aqui, neste verso de 17 e 18 que nós lemos, é uma proclamação indireta da vitória de Cristo no Armagedon, tá? Então está sendo proclamado indiretamente a vitória de Jesus Cristo, antes mesmo de Jesus ter lutado, tá? Por isso diz: vinde, aves do céu, vem comer a carne dos homens, a carne dos animais. Por quê? Ele falando, eles vão perder a batalha, Jesus vai vencer, então já pode vir para comer a carne deles, tá? Este verso, ele tende a se cumprir literalmente,
Aqui provavelmente não esteja em forma figurativa, mas é a proclamação aqui do anjo, falando da vitória, uma proclamação indireta da vitória de Jesus Cristo no Armagedon. Verso de número 19: E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. O que João vê é a besta. Quem é essa besta? O anticristo. Então João vê o anticristo e os reis da terra, os governantes da terra neste período aqui, e os exércitos, todas as pessoas que estarão reunidas contra Israel para fazer guerra. E eles estão fazendo guerra contra Israel. Só que Jesus, ele aparece no céu, e a Bíblia não fala se ele desce à terra, como que fica, essa questão de posição geográfica de Jesus, a localização dele, se ele fica nos ares, se ele fica no chão. A Bíblia não fala, a Bíblia não dá detalhes, mas a Bíblia fala que eles estão reunidos contra Jesus, para batalhar contra Jesus. Talvez essa batalha contra Israel seja indiretamente uma batalha contra Jesus, por isso o verso esteja escrito assim. Ou talvez eles perceberam, Jesus ele de fato desce e fala, então agora é contra ele a guerra, deixa Israel de lado e vamos nele. Também é uma possibilidade. Verdade é que quando Paulo perseguia a igreja, Jesus disse, por que você me persegue? Então Paulo estava perseguindo, procurando matar os cristãos. Jesus falou, você está me perseguindo a mim. Aqui eles estão lutando contra Israel, tá? E provavelmente aqui também seja, vocês estão batalhando contra mim, tá? Bom, é apenas uma conjectura, dentro do que o texto nos permite fazer, tá bom? A verdade é que o texto diz que eles estão reunidos para fazer guerra contra aquele que está sentado sobre o cavalo, ou seja, contra Jesus Cristo. Verso de número 20: E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. A primeira condenação do lago de fogo, ela é feita aqui com a besta e com o falso profeta. O falso profeta é a besta que sobe da terra, e o anticristo é a besta que sobe do mar. Nós já falamos sobre isso. E eles são lançados no lago de fogo, e eles são lançados vivos, tá? Existe por aí uma teologia que ensina que o inferno ele não existe, e que as pessoas elas dormem para sempre e não vão queimar no inferno. Não é isso que Jesus disse. Jesus disse que o fogo ele é eterno, que ele arde para sempre. O bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Por que o fogo nunca vai se apagar se ele não vai queimar mais nada? Se todo mundo está dormindo e ninguém vai ser condenado? Então é uma teologia furada, tá? O inferno de fato existe. Nós vemos isso ali na história do rico e Lázaro. Alguém vai falar que é uma parábola, mas não é parábola. Até porque o título de parábola do rico e Lázaro não existe nos escritos originais, foi colocado muitos e muitos séculos depois, tá? Então, e parábola não se dá nome ao personagem. A gente sabe que ali tem o nome de Abraão, o nome de Moisés e o nome de Lázaro. Parábolas não se dá nome ao personagem. Nenhuma parábola dos tempos antigos, dos tempos bíblicos, da cultura deles, nem na nossa, dá nome a personagens, tá? Então nenhuma parábola do Oriente Médio, da época, nem de hoje em dia, não se dá nome a personagens. Em história sim, parábolas não. Então não é uma parábola, é de fato uma história. O inferno ele existe, tá? E o fogo ele é eterno, Jesus disse isso várias vezes. A gente não precisa nem ficar fuçando nisso tanto, né? Basta ler a Bíblia. Qualquer leigo que lê a Bíblia vai entender que o inferno ele é eterno e existe, tá? Qualquer leigo. E a Bíblia não foi escrita para doutores, estudiosos, né? Grandes na interpretação, doutos. Não, a Bíblia foi escrita para pessoas simples como eu e como você, tá bom? Para nós entendermos aquilo que o texto diz. Existem coisas mais complexas, que é necessário ter um estudo, existe, não vou mentir para você, mas o beabá do Evangelho, céu, inferno, salvação, sangue
purificação, conversão, beabá do evangelho, qualquer pessoa pode entender, qualquer pessoa. Deus não ia escrever algo, o Espírito Santo não ia inspirar algo que só os inteligentes entenderiam. Não há necessidade de grandes interpretações para o beabá do evangelho, qualquer pessoa entende. Lendo, você vai entender que o inferno ele é eterno e que ele existe. Bom? O verso então de número 20 fala da primeira condenação no lago de fogo. O lago de fogo e o inferno é diferente. O inferno é uma coisa, o lago de fogo é outra coisa. Se eu entrar nisso, a gente vai sair do Apocalipse, tá? O inferno é para onde as pessoas estão indo agora, morrendo sem Cristo Jesus. Para você entender. O lago de fogo é a punição que ocorrerá posteriormente à batalha do Armagedon. Todas as pessoas do inferno serão lançadas neste mesmo lago de fogo. A Bíblia diz que o próprio inferno será lançado no lago de fogo, tá bom? Então o lago de fogo, ele é o final, não existe mais escapatória de lá, essa é a verdade. Mas é um tipo de inferno, o lago de fogo é um tipo de inferno. Jesus vai falar sobre Guiena ali, né? Guiena, que seria o mesmo que o lago de fogo que nós podemos entender escatologicamente. Bom, vamos lá. O verso número 20 então fala da besta e do falso profeta que foram lançados no lago de fogo, que enganaram muita gente através aí da marca da besta, a sua imagem e tudo mais. Verso número 21. E os demais foram mortos, está falando então da nação, que foi pisada no lagar, tá? Agora eu vou explicar aquele verso melhor. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Aqui acontece o desfecho final. Então, os demais, quem são esses demais? O exército. Então, o anticristo e o falso profeta foram lançados no lago de fogo, tá bom? E os demais? O que aconteceu com o exército, aquele povo que se reuniu, os grandes e pequenos, servos e livres, que se reuniu contra Israel? Aqui, verso de número 21. Eles foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. Eles foram mortos pela boca de Jesus Cristo, tá? E o verso continua dizendo: todas as aves se fartaram das suas carnes. Aqui já está no sentido literal mesmo. Então note que Jesus, ele matou todo mundo, destruiu todos com a sua boca. Jesus não precisou lutar, né? Essa é a verdade. Ele lutou, mas não precisou lutar, digamos assim. Então, em uma determinada concepção, Jesus lutou. Em outra determinada concepção, Jesus não precisou lutar. Aliás, Deus não precisa lutar, né? Ele é soberano sobre todos. Aí, o que é essa espada que saiu da boca do que estava sentado sobre o cavalo? Paulo teve essa revelação lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos número 8, 9 e o 10 também, para poder compreender melhor. O que Paulo diz? E então será revelado o iníquo, quem que é? O anticristo, a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O verso de número 8, ele nos dá uma ideia do que seria esta espada que sai da boca de Jesus. Aqui fala da aniquilação do anticristo, feita pelo sopro de sua boca. Este mesmo feito é o que nós podemos entender e compreender que ocorre ali no Apocalipse, aqui no verso de número 21 que nós lemos, tá bom? Só que o verso de número 21, ele diz que o anticristo foi lançado no lago de fogo e o falso profeta. Não fala que ele foi destruído pelo sopro de sua boca. Só que Paulo teve essa revelação. Então, antes de o anticristo ser lançado no lago de fogo, se cumpre aquilo que Paulo teve como revelação, que é o quê? O desfazer dele pelo sopro da boca de Jesus, tá? Então o anticristo será desfeito pela sopro da boca de Cristo, depois será lançado então no lago de fogo. Bom, e este mesmo sopro da boca, né, que aniquilará pelo esplendor de sua glória, ele tem muita lógica aqui do que vai acontecer com o exército, com as nações que se levantará contra o povo de Israel na batalha do Armagedon, tá? A espada que sai da boca do cordeiro, o sopro que sai da boca do cordeiro, é o que Paulo diz, é o sopro, e João fala, é a espada. Então um vê como espada, outro vê como sopro, tá? Está falando do mesmo episódio, do mesmo acontecimento, da mesma ocasião, só que de formas diferentes, de maneira diferente. Está falando da mesma coisa, só que de maneira diferente. E Paulo continua dizendo, verso número 9:
A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, está falando do iníquo, que será revelado, que é o anticristo, com todo o poder e sinais de prodígio e mentira. Isso aconteceu, inclusive, ali através do falso profeta, nós acabamos de ler aqui no Apocalipse, tá? E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O amor da verdade, a palavra, não aceitaram o Evangelho, não aceitaram a palavra de Deus, então não foram salvos. Amém? Então aqui nós concluímos o capítulo 19. Nós estamos falando da batalha do Armagedon. Na próxima ocasião nós vamos iniciar o capítulo de número 20, para a gente concluir a batalha do Armagedon. Ali nós vamos falar sobre a prisão de Satanás e posteriormente o estabelecimento do reino milenário. Até aqui nós estamos falando da batalha do Armagedon. Não se engane, a batalha do Armagedon, ela só ocorre depois do período tribulacional. O período tribulacional, escatologicamente, ele tende a se estender por 7 anos, que são os 3 anos e meio de paz ali de Daniel, e os 3 anos e meio ali de rebelião, tá? Então ele tende a se estender por este tempo. Não diz quando que começa ali mesmo as catástrofes que é proporcionada pela abertura dos selos. A Bíblia não fala de época, ano, ela não localiza nada ali para a gente, tá? Não traz nenhuma localização ali em relação a tempo. Mas o fato é que vai acontecer, tá bom? Não tem nada a ver as coisas que as pessoas estão falam isso nas redes sociais, falam sempre. A batalha do Armagedon está acontecendo porque está tendo guerra lá em Israel, porque está tendo guerra em tal lugar, porque a nação está se levantando contra outra nação, porque o governo Beltrano de tal assinou um papel que faz não sei o que das contas. Isso não tem nada a ver com a batalha do Armagedon. Não tem absolutamente nada a ver, tá? Então não deixa essas coisas te induzir ao erro e aprender errado. Batalha do Armagedon é um evento singular que vai ocorrer depois que a igreja foi arrebatada, depois do período tribulacional, depois do anticristo da marca da besta. Aí vem a batalha do Armagedon, tá bom? Então que Deus abençoe a todos grandemente, em nome de Jesus. Vamos orar e já dar a bênção apostólica. Próxima sexta, Deus permitindo, nós vamos estar com os irmãos aqui aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, tá bom? Então vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por tudo e todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Perdoa-nos de nossos pecados e ajuda-nos a viver a Tua vontade. E por favor, Pai, nos fortalece na Tua presença, para que estejamos preparados para sermos arrebatados, ó Deus, com o Senhor nos ares. Abençoe a cada família nesse momento, a cada lar, a cada casa, e ajuda cada um, Pai, em suas dificuldades. Em nome de Jesus, Deus, eu te peço. Amém. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine em cada coração, que todos juntos possamos dizer amém. Que Deus abençoe a todos grandemente, amados. Fica na paz. Amém.